Olá, pessoal da Física 2, nós vamos dar continuidade ao capítulo 16 do Resnick. E nesse capítulo nós vamos trabalhar com o tópico de ondas. E aqui na física, onda ela é definida como uma perturbação que se propaga no espaço em meios materiais, no caso das ondas mecânicas, ou no vácuo, no caso das ondas eletromagnéticas. É importante observar que o curso que nós vamos dar aqui só abrange as ondas lineares. E essas ondas elas têm uma característica bem especial, que é o não transporte de matéria. Em outras palavras, ondas que têm essa característica que nós vamos estudar aqui são ondas que transportam apenas momento e energia, tá? Bom, dentro desse contexto todo, quais são os tipos de ondas? Nós conhecemos 3 tipos, e desses 3 tipos, as ondas mecânicas são as mais observadas, são aquelas que são que podem ser vistas a olho nu no nosso cotidiano, e elas têm uma importância muito grande na nossa vida e também na engenharia. Mas vamos lá falar sobre os tipos de ondas que nós temos, e que nós não vamos trabalhar com esses 3 tipos, nós vamos realmente trabalhar com ondas mecânicas no tópico 16, tá? No capítulo 16. O resto fica para outro curso. Ondas mecânicas, elas possuem 2 características. A primeira delas é que elas são governadas pelas leis de Newton, e a segunda é que elas, para existirem, tem que haver um meio material, tá? O segundo tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Essa nós não conseguimos observar a olho nu, tá? Mas elas podem ser descritas pelas equações de Maxwell e não precisam de um meio para se propagar. E essa é a parte interessante, porque quando um raio solar sai da superfície do Sol e chega até a Terra, existe aí uma região que não existe matéria. Então, essa é uma prova viva de que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, não precisam de um meio material. Se propagam através do espaço, mas sim que haja ali partículas, um meio material para que ela consiga se propagar, para que ela consiga existir. Muito bem. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas elas se propagam com a mesma velocidade, que no caso é de aproximadamente 3,10 a 8 metros por segundo. O terceiro tipo de onda é conhecido como ondas de matéria, e elas estão associadas a elétrons, prótons e outras partículas elementares como nêutrons, tá? E elas têm esse nome, elas recebem o nome de ondas de matéria porque elas estão associadas às partículas que constituem a matéria. E é importante observar que esse tipo de onda é visto em laboratório, tá? No nosso dia a dia, ondas de matéria é algo que nós não falamos muito. Mas é importante salientar que toda vez que eu falo de mecânica quântica, o que eu estou falando é da física envolvida dentro das ondas de matéria. Esse tópico também nós não vamos ver aqui, tá? Esse é um tópico que, se você tiver interesse, por favor, olhe aí no livro de mecânica quântica, que você vai ser muito feliz, tá? Bom, então vamos dar continuidade. Bom, a outra coisa que eu quero definir com vocês são, no caso, como eu posso caracterizar as ondas lineares, no nosso contexto aqui pelo menos, tá? O conteúdo de ondas é algo extremamente grande, e que, se você quiser se perder nesse conteúdo, por favor, perca seu tempo, porque é algo que é fascinante e não como eu posso dizer, e não se resume apenas naquilo que eu vou falar nesse tópico. Para definir, tá? Nós vamos trabalhar aqui com 2 tipos de ondas, que são as ondas transversais e as longitudinais. Só que antes de falar desses 2 tipos de ondas, eu vou definir o conceito de onda que nós vamos trabalhar aqui dentro do capítulo 16. E diz o seguinte: a onda é uma perturbação que se propaga através do espaço a partir do ponto em que é produzida, ou seja, um ponto fonte.
tá? Esse ponto eu vou definir como sendo uma fonte, a fonte de propagação daquela onda. E ela vai transportar energia, momento linear, mas sem haver transporte de massa. Bom, esse tipo de onda, elas têm uma característica que ela é linear e ela tem uma forma senoide ou cossenoide, tá? No nosso estudo aqui, nós vamos definir essas ondas como sendo ondas senoides, mas eu também poderia trabalhar com o conceito de ondas cossenoides sem nenhum problema, tá? E nós vamos entender como é que funciona esse modelo perfeitamente, sem que eu faça a demonstração dessas equações. Mas eu vou logo partir do pressuposto que nós conhecemos esse modelo, tá? E aí vai poupar uma quantidade enorme de esforço, tanto matemático quanto para compreender de onde é que esse modelo vem, tá certo? Mas sem prejuízo nenhum. E além disso, além da onda ser mecânica, linear, ela também vai ser uma onda transversal. E aí nós temos que definir o que é isso. Então, uma onda transversal é classificada como aquela que a direção da propagação é perpendicular à perturbação da onda. Então, verifiquem aí nessa figurinha, né? Uma onda é classificada como transversal quando a direção de propagação é perpendicular à perturbação. Se a propagação é na direção horizontal, tá? Então vocês percebem que a perturbação das três figuras é no sentido vertical. Então daí nós já conseguimos definir o que seriam essas ondas transversais, tá? Para os exemplos, tá? Nós temos nessa primeira figura ondas senoidais e cossenoidais com amplitudes diferentes, tá? Eu chamo a atenção aqui para a última figurinha dessa primeira figura, ou seja, para a parte inferior dessa primeira figura, que nós temos aí uma onda, um pulso quadrado representado pelas equações de Fourier, que é uma soma de senos e cossenos. E esse também são tipos de perturbações cuja direção de propagação é perpendicular à perturbação, tá? Esses que são só modelos que vocês podem ver na vida de vocês. É interessante também observar como a onda longitudinal é classificada. Então, toda onda longitudinal, a direção de propagação é paralela à perturbação, beleza? Então aí nós temos nas figurinhas ondas sonoras, tá? As ondas sonoras têm essa característica, ou seja, a propagação dessa onda é paralela à perturbação. Então vamos ver como é que seria isso na prática. Veja essa molinha aqui, a onda vai da direita para a esquerda, tá certo? E também a propagação dessa onda é na mesma direção, beleza? Pois bem, esse tópico nós vamos falar mais sobre ele no capítulo 17. Dizer para vocês que ondas mecânicas, tá? Toda forma de onda linear não transporta matéria. Então, como você está vendo aí o pato, ele tem um movimento circular em torno de uma circunferência, tá? Ele tem um movimento circular, ele vai de cima para baixo, mas também ele vai da direita para a esquerda, mas o movimento dele, ou seja, não existe movimentação líquida, ou seja, ele não, no final das contas, ele não vai se deslocar, a onda não vai mover esse pato, que no caso aqui ele reforça a nossa ideia de que a onda não transporta matéria. Uma outra coisa interessante é observar que as ondas também podem produzir energia elétrica, como no caso do exemplozinho mostrado na figura, tá? Então, show de bola, já conseguimos entender aqui metade do assunto. Então, para reforçar, nesse capítulo nós vamos discutir ondas mecânicas, lineares, longitudinais e progressivas. E o que acontece aqui? Eu quero tratar desse assunto e colocar o modelo sem, como é que eu posso dizer, sem que eu precise explorar a matemática mais a fundo disso, tá? Então o modelo vai ser esse aqui, vai ser um modelo que vai representar o movimento, o padrão dessa onda, e ela vai ser do tipo y de xt, ou seja, é uma função que tem duas variáveis independentes, tá? O x e o tempo.
E aí nós temos aqui o YM, que vai ser a amplitude, o K, que é o número de onda. Aí nós temos o X, que vai ser a posição pontual dessa onda. Nós vamos verificar isso bem mais de perto, podem ficar tranquilos. O ômega, que é a frequência angular, isso nós já sabemos. O T é o tempo e o φ é a constante de fase. Veja que todo o argumento dentro da função cosseno é a fase. E eu quero também chamar a atenção para o K. Lá no capítulo 15, o K era a constante da mola. Aqui no caso, o K é o número de onda, tá? Então são duas coisas diferentes, são duas medidas diferentes. Tudo bem? Mas a ideia que eu quero que fique aqui é que, como não há transporte de matéria, esse Y representa os pontos materiais dessa onda no eixo Y. Isso no caso de uma onda transversal. Então vamos lá que vamos entender isso aí sem nenhum problema. Então, como nós já conhecemos o modelo, para calcular o comprimento de onda, por exemplo, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Pegar a função, no caso a função y, que foi apresentada no tópico anterior, zerar, veja bem, zerar a variável de tempo, tá? Por que eu chamo a atenção para zerar a variável de tempo? Porque como essa função tem duas variáveis, para você fazer análise dela no campo bidimensional é muito difícil. Então, é melhor, é muito mais prático você zerar um dos parâmetros, no caso aqui, o tempo. Quando você faz isso, tá? E também zerando a fase, nesse momento aqui, eu zero também a fase, depois nós vamos verificar como é que funciona usando a constante de fase. Então, para calcular o comprimento de onda, aqui você tem que zerar a segunda variável, que no caso é o tempo. Por que não foi zerado o espaço? É simples. Comprimento de onda é uma unidade de comprimento espacial. Então, eu não vou zerar o espaço, eu vou zerar a variável de tempo. Mais uma coisa que eu chamo a atenção é que, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar assumindo a constante de fase como sendo zero. Depois vamos trabalhar com a constante de fase com outros valores, mas nesse momento vamos assumir que o valor é definido e o valor é zero. Então, no final das contas, a minha função vai ser uma função de 1 grau de liberdade, ou seja, uma função de uma variável, y de x, que vai ser igual a ym, seno de kx. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu ploto o gráfico dessa função e eu consigo perceber, tá, o movimento dos pontos, vamos supor, dessa corda aí. Tá? Então, você vai conseguir ver fisicamente esse padrão, uma vez que você adota essa função. Tá? Então, isso você consegue perceber. Por que eu digo que você consegue perceber? Porque esse gráfico é um plot de y contra x. Então, esse gráfico é um gráfico puramente espacial, então você consegue sim representar essas informações e ver na realidade. Então, para calcular o comprimento de onda, basta você pegar dois pontos nos quais o padrão da onda se repete, tá? Beleza, mas para fazer isso eu vou discutir esse assunto bem devagarzinho, tá? A primeira coisa é que, novamente, pego aqui a função, verifico que um dos pontos é x1, o outro ponto, se vocês analisarem aqui, ó, esse ponto aqui, ele vai ser x1 mais lambda, ou seja, x1, o x1 é até aqui, ó, de 0 até aqui é x1, e aqui vai ser x1 mais lambda. Então vamos analisar a seguinte coisa. Se eu pego esses dois pontos, eu consigo calcular o número de onda, o que é um outro parâmetro importantíssimo aqui. Muito bem. E o que eu vou fazer? Tá? Peguei ali a função com o valor de y1, ó, que ela vai ser esse valorzinho aqui, ela vai representar esse valor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora o x, que vai ser x1 mais lambda. Eu vou ter a função também nesse ponto. Tá? Se vocês perceberem, eu vou ter também a função nesse ponto. E aí, quando eu substituo, eu vou ter a função que vocês estão vendo aqui. Próximo passo agora é fazer a seguinte análise.
é observar mesmo que essas duas funções são iguais. Ó. Então, se essas duas funções são iguais, você também vai poder igualar os senos. E aí, do lado direito, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar a propriedade da soma de arcos, né? E quando eu faço isso, eu consigo separar e ter isso aqui, ó, ter essa segunda linha, tá? Observa que o lado esquerdo da igualdade é representado por essa equação aqui de baixo. Então, para que o lado direito seja igual ao lado, para que o lado esquerdo seja igual ao lado direito, basta assumir um valor para o K lambda. E nesse caso aqui o valor vai ser de 2π. Então, se você substituir o valor de 2π em cada um dos termos do lado direito, você vai representar, você vai ter de volta aí a função do lado esquerdo, tá? E aí, no caso, o número de onda vai ter sempre o valor de 2π sobre lambda. Vamos voltar na próxima aula, no próximo tópico, falando sobre período, frequência e o restante do conteúdo dessa primeira parte, tá? Então, vejam lá o outro vídeo. Ficamos por aqui.